Da Costa pede a demissão de António Costa. Em declarações ao Porto Canal, o presidente do Futebol Clube do Porto diz que considera lamentável o trabalho feito pela DGS. Como tal, Pinto da Costa pede para António Costa se demitir, caso não tenha coragem para demitir Graça Freitas. Foram estas as palavras do presidente portista. Pinto da Costa considera incompreensível que os espetáculos culturais possam ter público e o futebol continue com as bancadas vazias. O presidente portista deu também o exemplo da final da Liga dos Campeões, que contou com 15 mil pessoas nas bancadas do Estádio do Dragão. Pinto da Costa diz que o público se comportou de forma ordeira no interior do estádio e cumpriu todas as normas de segurança. O Futebol Clube do Porto diz que os responsáveis políticos mentiram ao país. O diretor de comunicação do clube usou as redes sociais para questionar a ação do governo na organização da vinda de milhares de ingleses para Portugal, mais concretamente para a cidade do Porto. Recordo que a final da Liga dos Campeões entre o Chelsea e Manchester City realizou-se no Estádio do Dragão. Francisco Marques pede mesmo a demissão do Ministro da Educação e do Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Explica que a informação que foi passada ao país foi de que os adeptos dos finalistas da Champions vinham em bolha, mas que todos os portugueses viram que não houve bolha nenhuma. O dirigente do Futebol Clube do Porto considera que os responsáveis mentiram ao país. As autoridades de saúde da região norte estão preocupadas com a possibilidade do aumento de casos de Covid-19 na sequência da invasão de adeptos britânicos no Porto. Uma nota de esclarecimento enviada à CMTV, a RS Norte diz que quem esteve nas zonas mais críticas de ajuntamentos deve procurar reduzir os contactos nas próximas 2 semanas e manter o distanciamento físico e o uso de máscara. Esta entidade diz ainda que quem esteve nas zonas mais críticas deve estar atento a quaisquer sintomas e contactar a linha Saúde 24. Estão a circular nas redes sociais várias imagens de jogos de futebol em que adeptos portugueses improvisam para conseguirem ver o que se passa em campo. Estas fotografias estão a causar revolta, sobretudo devido à presença de milhares de pessoas nas bancadas do Dragão no jogo de ontem. Nestas imagens é possível ver, por exemplo, adeptos em cima de caixotes do lixo. Só assim é que conseguem ver jogos de futebol em Portugal. O presidente da Liga, Pedro Proença, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tiveram uma acesa discussão ontem após a final da Liga dos Campeões. Segundo testemunhas, a situação só não escalou devido à pronta intervenção do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Pedro Proença cruzou-se com os governantes no estacionamento do Estádio do Dragão e ouviu um comentário desagradável de Brandão Rodrigues sobre a carta que os clubes enviaram ao Ministério, reclamando apoios para o setor. Segundo o jornal Record, Pedro Proença ficou indignado e frisou que depois do que aconteceu no Dragão, nunca mais pode haver um evento esportivo em estádio ou pavilhão sem público em Portugal. O presidente da Liga diz ainda ser uma vergonha a forma como o futebol tem sido tratado pelo detentor da pasta da Educação. Seferovic foi titular na vitória da Suíça sobre os Estados Unidos em jogo de preparação para o Euro 2020. O avançado do Benfica foi muito interventivo desde o apito inicial do encontro. Teve várias oportunidades para marcar. A seleção americana foi a primeira a chegar à vantagem depois do ressalto na grande área. Sebastian Letget fez o primeiro gol do jogo. 1-0 para os Estados Unidos, Letget a marcar. O empate surgiu aos 10 minutos, grande pontapé de Ricardo Rodrigues a repor a igualdade no marcador. A cambalhota no resultado aconteceu aos 63 minutos. Steven Zuber fechou o resultado em 2-1 a favor da Suíça. Seferovic ainda teve uma oportunidade para aumentar a vantagem no frente a frente com o guarda-redes. O avançado do Benfica acabou por atirar ao lado. William Carvalho voltou a ser apontado ao Benfica. O portal Todo Ficharres garante que o médio do Betis não entra nos planos do treinador Manuel Pellegrini e foi colocado no mercado. O site espanhol refere que o Leicester também esteve perto de contratar o William Carvalho, mas terá desistido. Agora, segundo a mesma fonte, o Benfica volta a insistir no negócio. Recorde-se que Jorge Jesus já orientou o internacional português de 29 anos, quando ambos representavam o Sporting. Luís Filipe Vieira quer 35 milhões para libertar Rafa. É o valor que o presidente considera mínimo para dar início a qualquer negociação sobre o extremo.
Isto segundo o jornal O Jogo. O Benfica ainda não recebeu nenhuma proposta concreta por Rafa, mas a SAD espera fazer um encaixe significativo com a venda do internacional português. Luís Filipe Vieira espera que a presença de Rafa no europeu possa valorizar o jogador e aumentar o interesse de grandes clubes. Mas o Benfica só vende por valores a rondar os 35 milhões. Caso contrário, Rafa fica na luz. Rafa tem contrato com o Benfica até 2024 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Everton diz que joga no maior clube de Portugal. Em entrevista ao Benfica Play, o extremo refere ainda que quer deixar o nome marcado na história do clube. Everton garante que se sente realizado por estar a jogar naquele que diz ser o maior clube de Portugal. O brasileiro diz que também ficou em êxtase quando soube do interesse do Benfica, mesmo depois de uma temporada com problemas de adaptação à equipa de Jorge Jesus. Everton diz que o objetivo é dar muitas alegrias aos adeptos benfiquistas. O Benfica desmente o interesse em Al-Musrati. Numa nota publicada no site oficial, o Benfica diz que, em face do avolumar de informações que apelida de erradas, garante que não está interessado na contratação do médio Al-Musrati ou em qualquer outro jogador do Sporting Clube Braga. Recordo que, segundo o jornal Record, o presidente do Sporting Braga, António Salvador, tem respondido aos clubes que têm feito abordagens que só liberta Al-Musrati pelo valor da cláusula de rescisão, ou seja, 20 milhões de euros. O jornal Record adiantou ainda que o médio líbio enche as medidas dos principais responsáveis pelo futebol do Benfica. Luís Filipe Vieira, Rui Costa e Jorge Jesus são unânimes em considerar que Al-Musrati encaixaria muito bem no meio-campo encarnado. Coates vai falhar o arranque da pré-temporada. O central vai estar ao serviço da seleção do Uruguai na Copa América. Mesmo não chegando à final, só a fase de grupos já vai retirar o defesa do arranque dos trabalhos do Sporting. Só depois da participação na prova é que Coates vai juntar-se aos companheiros na equipa leonina. Ainda assim, se tudo correr bem, será opção para Ruben Amorim na Supertaça. O jogo será no dia 1 de agosto, frente ao Sporting Braga. Ruben Amorim procura fazer história pelo Sporting na Liga dos Campeões. A equipa só conseguiu passar a fase de grupos por uma vez e nunca foi além dos oitavos de final da prova. Na altura foi goleado pelo Bayern Munique. Ruben Amorim tenta agora levar o Sporting aos quartos de final da Champions pela primeira vez na história. O Sporting conseguiu acesso à prova milionária 8 vezes, sendo que falhou a presença nas últimas 3 edições. A equipa de Ruben Amorim tenta alcançar mais prestígio internacional, uma edição em que o Sporting é pela primeira vez cabeça de série da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto não vai vender Corona a qualquer preço. Devido a uma cláusula no contrato extremo, até o final de junho, Corona pode sair por apenas 20 milhões de euros. No entanto, a partir de 1 de julho, essa cláusula perde efeito e o mexicano volta a custar 30 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto não vai ceder no valor e está disposto a correr o risco de perder Corona a custo zero. Isto segundo o jornal Record. O mexicano termina contrato em 2022. Além disto, os azuis e brancos não têm o passe completo de Corona. Caso vendam o extremo por 30 milhões, os dragões recebem apenas cerca de 20. Sérgio Conceição considera o extremo uma peça-chave. Por esse motivo, Pinto da Costa não vai facilitar num eventual acordo. O Liverpool está disposto a baixar o valor exigido por Gruitch. A notícia é avançada pela imprensa inglesa. Depois de, no último mercado, ter pedido 20 milhões, a equipa inglesa aceita agora vender o sérvio por cerca de 17 milhões de euros. Ainda assim, o valor está acima do que os portistas estariam dispostos a investir para manter o médio de 25 anos. Recordo que Gruitch esteve emprestado esta época ao Futebol Clube do Porto, fez 39 jogos pelos Dragões, sendo que terminou a temporada a titular. Apontou 2 golos. Leonardo Jardim está a caminho do Al Hilal. O treinador vai substituir o também português José Moraes, que levou os sauditas ao título de campeão nacional. O contrato será, ao que tudo indica, de uma temporada. Leonardo Jardim estava sem clube desde dezembro de 2019, altura em que deixou o Mónaco. Agora vai treinar um antigo clube de Jorge Jesus. Pinto da Costa pede para António Costa se demitir caso não tenha coragem para demitir Graça Freitas. Insatisfeito pela ausência de público nos estádios, o presidente do Futebol Clube do Porto critica o trabalho da Direção-Geral da Saúde e, consequentemente, do Governo. Mas nada há mais a esperar
quando a responsável da DGS, quando se iniciou esta maldita pandemia, veio dizer solenemente, com ar seráfico, de que era uma gripezinha que dificilmente chegava cá, quando depois foi à televisão aconselhar a que ninguém usasse máscara, isto, com Humberto Delgado, obviamente ela tinha sido imediatamente demitido, mas passado mais de um ano, continua no seu lugar a fazer estas figuras, a ridicularizar o próprio povo português, porque é um sinal de chacota. Realmente lá fora ninguém compreende que se possa ter gente nos estádios, se o público for inglês, se o público for português, tem que ficar de fora. É lamentável. Eu deixava aqui um conselho ao Sr. Ministro, Primeiro-Ministro António Costa. Obviamente demita-os. E se não é capaz, demita-se o senhor. Olhamos agora para outras palavras de Pinto da Costa, há poucos dias, quando criticou os festejos do título do Sporting. Disse mesmo que foi uma vergonha o que se passou em Lisboa. E depois da vergonha que se assistiu em Lisboa há 2 dias, é necessário desmanchar essa má imagem que Portugal deu a todo o país, que as autoridades em Lisboa deram da possibilidade que permitiram que houvesse para se ver aquela cena degradante em termos de defesa da saúde pública. Este é o tema que abre a nossa conversa nesta edição especial do Domingo do Golos. Boa noite, meus senhores. Rodolfo, começo por ti. Como é que se explicam estas duas declarações? Sente-se Pinto da Costa enganado? Sobre que aspecto? No aspecto da organização, tinha Pinto da Costa dito que ia ser uma forma de limpar a imagem do país. Agora está claramente revoltado com o governo. Ora bem, eu acho que o Sporting, e já dissemos aqui, não teve culpa absolutamente nenhuma do que aquilo que aconteceu, portanto, depois de ter sido campeão. Toda a gente teria que contar com isso, portanto, quem errou foi o governo, foi a polícia, se não foi a polícia, foi quem manda no país que esteve errado. Tivemos agora um jogo de futebol em que os ingleses, 2 equipas inglesas, vieram jogar no Estádio do Dragão, em que houve um comportamento exemplar. Não há absolutamente nada que se possa dizer, portanto, daquilo que se passou. Depois, na cidade do Porto, em vários sítios, como em Albufeira, em muitos sítios, em que o governo mais uma vez errou totalmente, aconteceram desacatos, porque eles disseram que vinham os adeptos para ver o jogo, vinham numa bolha e iam embora numa bolha. E, portanto, não haveria absolutamente nada, mas foi totalmente o contrário, porque começaram a vir adeptos de toda a Inglaterra para ver este jogo. Os que puderam ver portaram-se maravilhosamente bem. Os que não tiveram acesso ao estádio fizeram desacatos, grandes desacatos, e isso eu acho que não tem nada a ver com a organização do jogo, tem a ver sim com a política do governo. José Calado, ouvimos Pinto da Costa, dizia que esta era uma oportunidade para limpar a imagem do país. Foi conseguido isso? Não foi conseguido. E deixa-me que te diga, entendo perfeitamente as palavras de Pinto da Costa, porque ao menos tem a hombridade de vir falar sobre tudo aquilo que nós assistimos e que ninguém gostou. Principalmente o atestado de estupidez que passaram aos portugueses, certo? Porque se os portugueses estão privados de entrar em estádios, se os portugueses são, pelos vistos, pessoas não gratas a um governo que tanto pagamos impostos, certo? Como é que depois nós recebemos aqui pessoas de outros países onde estão, se for preciso, muito mais confinados que o nosso, muito bem. E depois ainda vêm aqui fazer desacatos, aquilo que fizeram na cidade do Porto, a maneira como polícias foram agredidos. Beberem nas ruas. É? Beberem nas ruas. E depois ainda se emite um comunicado por parte da DGS, quem esteve em contacto com estas pessoas, para de alguma maneira ter cuidado durante os próximos 14 dias. Ou seja, vamos a ver uma coisa. Nós estamos no nosso país não podemos assistir a futebol. Há uma final de uma Champions League, todos nós sabemos que para o nosso país é gratificante e é sempre bom que isso aconteça, mas a partir do momento que se diz que os adeptos vêm numa bolha e saem numa bolha, logo tinha que ser vetado ou tinha que ser preparado outro tipo de situações para não ocorrer aquilo que ocorreu. Ficamos mal vistos na fotografia,
Acho que foi uma enorme demonstração daquilo que é hipocrisia, principalmente a nível do futebol, e depois eu acho que nós, portugueses, durante estes 2 anos que andamos a fazer esforços e muitas famílias que não conseguem pôr comida em cima da mesa por causa de não conseguirem trabalhar, e depois levamos com isto. Eu acho que é uma revolta total, acho que para nós foi um atestado principalmente de estupidez, porque eu considero, uma pessoa sente-se estúpida a assistir a este tipo de situações, sente-se impávido e não podes ficar sereno, porque uma coisa é impávido e sereno, outra coisa é impávido e revoltado, que é aquilo que nós ficamos. Mas pronto, infelizmente nós já percebemos que o futebol tem servido de bode expiatório, temos aqui dito várias vezes. Eu concordo que se vá abrindo lentamente, e foi-se abrindo também a espaços culturais e principalmente à cultura. Havia também pessoas que estavam a precisar que isso acontecesse. Os músicos, os próprios músicos, cá enormes, há anos, para aí há 2 anos, que já não podiam cantar, não podiam participar, e eu acho que isso foi benéfico para toda a gente. Agora, por amor de Deus, não queiram fora dizer do futebol um bode expiatório, e não queiram acima de tudo fazer dos portugueses que vão ao futebol e aqueles que são os verdadeiros adeptos, que estão privados disso mesmo, principalmente os deixar fora do estádio e depois fazer aquilo que fizeram. Porque a mim aquilo que me apraz dizer hoje é: quanto é que vale uma vida humana? Quanto vale uma vida humana? É que parece que aqui foi estipulado um preço para aquilo que é a vida humana. Porque independentemente do dinheiro que possa entrar nos cofres, seja de quem for, devido a nós termos aqui uma final da Liga dos Campeões, é muito mais importante a vida humana e principalmente as pessoas que nós temos estado a perder no nosso país. Por isso acho que devia de haver realmente muita atenção e, acima de tudo, muita cautela àquilo que foi feito. Sublinho e assino por baixo tudo o que o Calado disse, e nós, homens do futebol, não somos ignorantes, não somos estúpidos, não somos palermas, temos dignidade, e este governo está-nos a fazer todos passar por palermas quando os palermas são eles. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Assina por baixo também, Otávio? Assino por baixo e muito mais. Aquilo que aconteceu só serve para esconder aquilo que se passa no país a outros níveis. Estes governantes desgovernam, têm atitudes discriminatórias para com os portugueses. Alguém aceita que no final da Liga dos Campeões, que foi recusada, por exemplo, para a Turquia, hoje alguém da UEFA faz declarações no sentido de dizer que o Fernando e o Tiago foram os salvadores da UEFA ao trazer o jogo para a cidade do Porto. Cidade do Porto pacata, cidade do Porto um destino turístico apreciado. Mas não é turismo deste. Se era este o sentido, é mentira. Foram mentirosos. A segurança das pessoas não teve primeiro. Então nós andamos com máscara e depois abrimos as portas a uma bolha. Mas qual bolha? Qual carapuça? O turismo que a cidade do Porto precisa, que o país precisa, não é este. Não é o turismo de copo na mão e faca na algibeira, não. É o turismo. Otávio, mas é importante também separar, não foi a organização da Federação, esta prova europeia. Não foi da organização. Mas naturalmente... Nem tão pouco a Federação pode controlar aquilo que aconteceu nas ruas. Naturalmente, mas foi a Federação, naturalmente de Futebol, que também está a trazer isto para cá. Aliás, o nosso comentador bem informado, Vítor Pinto, até disse que o Tiago Craveiro foi o exemplar na maneira como trouxe para cá esta final da Liga dos Campeões. E eu acredito que sim. Agora, nós aceitamos que, por exemplo, 8 dias antes, uma prova da Federação Portuguesa de Futebol, que é a final da Taça de Portugal, não tenha público, e depois venha aí só liga-nos para Portugal fazer este triste espetáculo. Nós somos piores que eles. E depois há aí algo que vamos falar a seguir sobre a formação, sobre o não permitir aos pais e aos avós que vejam os seus netos jogar futebol. Maria, eu penso, André, vamos falar nisto a seguir, mas eu queria já deixar o alerta. Agora, isto é inadmissível. Eu sou discriminado no meu próprio país. E abre-se as portas... São estas as imagens a que se referia, Otávio? Sim, estas imagens. A tentarem assistir a jogos de Concordo formação. também dos com jovens. O Otávio, vai ser concordado. Concordo com o Otávio, isto é uma vergonha. Isto é formação. Uma autêntica vergonha. Isto é jovens na formação. O governo é culpado. Andréia, nós estamos a penalizar toda uma geração em termos físicos, na harmonia de movimentos, em termos físicos, em termos psicológicos. Estamos a penalizar os jovens, em que o futebol, a formação, é a essência para os afastar de coisas malévolas, coisas feias, tristes, que os pais não querem. E depois, para assistir aos jogos dos meninos, estão aqui, estão empolerados, os avós podem cair. Inadmissível. Uma vergonha. O Sr. Pinto da Costa aqui tem toda a razão.
Nós, enquanto homens do futebol, sentimos indignados com tudo isto. Demissão já e rapidamente. Não estão cá a fazer nada. Sérgio, víamos ali até imagens impressionantes, um senhor de muletas em cima de um caixote de lixo para tentar ver um jogo de jovens, tentar assistir a esse encontro. Entendes a revolta que tem subido, de facto, de tom? Olá, boa noite. Acho que há aqui dois planos de discussão. Uma coisa é não autorização de pessoas nos estádios em Portugal, e eu creio que já podíamos estar há bastante tempo nesta fase. Inclusive houve essa autorização para a penúltima jornada do campeonato, acabou por não ser utilizada porque depois também não foi permitida na última jornada. Acho que há margem para isso. Em todo caso, creio que há diferenças aqui. Mas depois não houve, por exemplo, Sérgio, desculpa interromper, na final da Taça de Portugal. Não houve. Creio que não faz sentido nesta altura não fazer isso, e é difícil para as pessoas perceberem porque é que é permitido no final da Liga dos Campeões e não é permitido nos jogos domésticos, quando já estamos no ponto em que quase toda a Europa já tem feito testes com público reduzido. Temos que entender o momento também da pandemia, com a maior parte das pessoas mais velhas já vacinadas, portanto, com números de internamentos muito mais baixos, números de mortes até mais baixos. Portanto, os riscos nesta altura, e naturalmente que existem, mas não são tão altos como eram há 3, 4, 5 meses atrás. E, portanto, era a altura, creio eu, já devia ter sido feita a altura de haver público no estádio de abrir aos ingleses. E não está. Neste caso concreto. Sérgio, desculpa-me lá, e eu vou-te fazer uma pergunta, se permitires. Sim. E a Andréia também. Que é o seguinte, e eu pergunto porque tu estás muito mais bem informado que eu nesta área, como é lógico. Eu é a bolinha a saltar e tal e coisa, e depois meto-me numa situação ou noutra. Duas equipas inglesas, porquê é que não jogaram esta final em Inglaterra? Porque esta pergunta que eu faço, não tenho trunfos na manga nem nada, faço esta pergunta, porquê é que não jogaram em Inglaterra? Há uma resposta para isso. Aliás, há pouco o Otávio referia a questão de Istambul. Afinal, era para ser Istambul, já no ano passado era. Sim, isso eu também. Não foi a Turquia que desistiu. O que aconteceu foi que o governo do Reino Unido colocou na lista vermelha vários países europeus. Muito bem. Calma. Os ingleses não quiseram lá estrangeiros. Foi por isso que não foi para a Inglaterra. Foi por isso que não foi para a Inglaterra. O governo inglês não admitiu. É inadmissível duas equipas inglesas, o jogo não ser realizado em Inglaterra, não entendo. Eu não entendo o governo português, não entendo. Sérgio, e os ingleses estão muito mais adiantados na vacinação que nós. Nós é uma mentira, estamos muito atrasados. Estamos longe daquilo que eram as expectativas. Comparados com quem? Comparados com a Inglaterra. Inglaterra estamos, mas não necessariamente com a maior parte dos países da Europa. E os ingleses não aceitaram a presença de estrangeiros. E por isso veio para Portugal. Percebes? Então, tu sabes disto. Tu sabes que isto foi assim. Se me deixarem falar, eu tento mostrar que sei, de facto. Mostrar que sei. E o que aconteceu foi que o governo inglês quis, de facto, fazer a final em Wembley, no estádio de Wembley, a final entre as equipas inglesas. Naquele caso havia um problema que era as pessoas que quisessem ir à final, entre adeptos, patrocinadores, até jornalistas, que não fossem de países que tivessem neste momento na lista verde do governo britânico, teriam que fazer quarentena. Neste momento, na Europa, há pouquíssimos países que estão na lista verde. Um dos pouquíssimos é Portugal. E Portugal, durante muito tempo, andou e no ano passado falou-se muito disso, quando o Reino Unido nos colocou na lista vermelha, os efeitos que isso teve no turismo português, porque foram devastadores, sobretudo no Algarve. A partir do momento que Portugal foi colocado na lista verde, tem recebido milhares e milhares de turistas ingleses que não podem, por exemplo, ir para a Espanha sem fazer quarentena, não podem ir para a Itália, não podem ir para a Grécia, não podem ir para esses países do Sul, e têm vindo para Portugal. E acaba por ser, para a economia portuguesa, até bastante bom, obviamente. Mas foi o facto de Portugal ser dos poucos países da Europa onde era permitido a vinda de adeptos sem quarentena obrigatória, ao contrário do que aconteceria, por exemplo, no Reino Unido, onde impediria, por exemplo, o acesso até de dirigentes de outros clubes, de imprensa, tudo que não fosse britânico ou que fosse português é que podia fazer isso. Sérgio, que culpa têm os portugueses? Isto aconteceu. Sérgio, os portugueses têm alguma culpa disso, Sérgio? Agora, no Porto, eu já nem vou ao Porto, eu estou a viver fora do Porto, já nem vou ao Porto. Sérgio, eu agora, quer dizer, por causa de meia dúzia de pessoas, daquelas que iam fazer os jogos, os jornalistas, da quarentena, vamos todos nós.
os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos. Vamos, se calhar, nós ter que fazer quarentena. Vamos, se calhar, nós pagar por uma estupidez do governo português. Por uma estupidez. Sim, mas Rodolfo, eu vou colocar uma questão, mas é muito diferente daquilo que aconteceu no Porto ou aquilo que acontece diariamente na Rua da Ouro e Albufeira. As pessoas veem as imagens da Rua da Ouro e Albufeira. A confusão que está a acontecer, vimos na Ribeira do Porto, acontece também em Albufeira, acontece nos pontos do Algarve. Correto. Sérgio, mas será por acaso que o governo inglês sinalizou Portugal com verde e a Espanha e os outros com amarelo? Foi por acaso? Vou só ligar ao Boris Johnson para perguntar o que aconteceu. Então sabe lá, vê lá se sabes. Vou o que é que isso ao Boris aconteceu. Johnson ver se ele me responde. Sabes que é verdade, e ainda bem para o nosso turismo. Mas não é este turismo, Sérgio. Não é este turismo de pé descalço. Este turismo inglês é o mesmo turismo que nós recebemos há décadas. Mencionaram. Nós recebemos há décadas turistas ingleses, Otávio. É uma falsa questão. Isso Sérgio, a questão principal é esta. Porquê é que os portugueses não têm gente nos estádios, na formação? Porquê é que não temos na final da taça e temos isto? Como eu comecei por dizer, este turismo foi um turismo de ramadoulas. Este turismo que veio aqui para ver o jogo foi um turismo de ramadoulas. Sabes o que é ramadoulas? Usa-se no norte, não sei se usa no sul. Ramadoulas que vieram para aqui só fazer asneiras e talvez propagar o vírus. Sem máscaras, copo na mão, quer dizer, eu não posso estar com o calado, com a Andreia, com vocês os dois aí, não podemos estar lá fora a beber uma cerveja ou um copo. Mas eles podem, eles fizeram tudo, que maravilha. Os ramadoulas que existem em todo o lado, mas os ramadoulas ingleses vieram para aqui expurcar completamente Portugal. Não há dúvidas absolutamente. O governo devia de ter vergonha. E deviam de assumir os seus erros. E quem não presta vai embora. Acabou. Só 5 segundos. Já nos debruçamos sobre o problema que puseram sobre os ombros das autoridades portuguesas. Como é que eles se sentirão? Não se sentirão constrangidos quando se vê as imagens todas da televisão? Aquilo que, efetivamente, os hooligans fizeram no Porto e estão a fazer a Albufeira. E terem que reprimir os portugueses? Como é que se sentirão as autoridades? Só lhes arranjam caldinhos destes? Põe a autoridade em causa. Arriscam só a ouvir de um cidadão. Mas como é? Então é que sou multado em 100 euros porque não tenho máscara e os ingleses andaram à vontade aí e não acontece nada? É isto, é as consequências. É o que fica para lá. O que fica para lá de. As autoridades portuguesas hoje sentem-se constrangidas a reprimir o que acontece. Nós, portugueses, somos reprimidos porque não temos máscara. Como é que ficarão as polícias, a GNR, a Polícia de Segurança Pública e as outras autoridades quando querem pôr isto depois a portugueses que estão reunidos, a jovens portugueses? Eles vão aceitar? E isto é as consequências. É isto que as pessoas não pensam. E não pensam porque temos um Ministro da Administração Interna que também não pensa. Está bloqueado há muito tempo. Bem, já vimos críticas de Pinto da Costa. José Calado tem sido mais ativo Pinto da Costa nessas críticas do que propriamente Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas. Falo destes três grandes clubes em Portugal, pelo menos aqueles com mais expressão em termos de adeptos. Ganham força as narrativas dos presidentes em relação ao público nos estádios depois do que aconteceu nesta final da Champions? Ou seja, ganharam armas para quando forem exigir mais condições também para o futebol nacional, os presidentes, e no caso Pinto da Costa, até porque foi quem deu a cara? Armas ganharam, mas qual é que é o preço a pagar por essas armas que ganharam os clubes portugueses? Qual será o preço a pagar a nível de saúde pública por estas armas que realmente os clubes portugueses ganharam, para pelo menos chegar à frente e dizer assim, como é, nós também existimos? Qual é o preço que nós vamos pagar a nível de saúde pública? É isso que eu gostava de saber. Por isso a minha pergunta em dizer que quanto é que vale a vida humana neste momento? Nós realmente tentamos ser um povo trabalhador, um povo cumpridor, geralmente esbarafestamos, mas acabamos por fazer aquilo que nos pedem. E o povo português fez isso e está a fazer isso há 2 anos e está a ser difícil para toda a gente e eu não consigo entender como é que nós portugueses tentamos cumprir tudo e depois há outras pessoas que não cumprem e ainda nos dizem a nós, se nós estivermos em contacto com essas pessoas, que temos de estar afastados mais de 14 dias das pessoas que nós mais gostamos. Por isso,
Eu sinceramente é uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que devia ser aprofundada de uma outra maneira. Se calhar dirigentes que já criticaram também, já houve outros dirigentes que vieram criticar toda esta situação. Nós sabemos que a política, geralmente, há muita gente que se aproveita quando as coisas não correm bem para aparecer, é verdade também, mas a realidade é que isto não é preciso ser político. Nós, todos portugueses, vimos o que aconteceu e estamos completamente revoltados. Por isso, agora quem quiser que descalce esta bota, mas uma coisa é certa, já aconteceu. Vamos ver que tipo de penalidades é que nós vamos ter depois, principalmente para aqueles que andam a sofrer, porque esta história da vacina, os mais idosos que já receberam a vacina e que as pessoas vão recebendo a vacina, sim, receberam a vacina. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que já toda a gente pode estar a ser contaminada ou que toda a gente está livre de perigo? Não. As pessoas não estão livres de perigo. Há que continuar a ter esse cuidado. Por isso, vamos ver. Eu vou ficar à espera, mais uma vez e pacientemente, tudo aquilo que irá acontecer nas próximas semanas para perceber qual é que será a dimensão e o impacto que teve realmente esta negligência. Sérgio, o jornal Record revelou alguns pormenores da discussão entre Pedro Proença e Tiago Brandão Rodrigues ontem, logo após a final da Liga dos Campeões, em que Pedro Proença terá dito que depois do que aconteceu nunca mais pode haver nenhum evento esportivo em estádio ou pavilhão sem público em Portugal. Também Pedro Proença ganham armas para esta luta? Eu acho que o futebol português ganhou essas armas. Mostramos que é possível ter um jogo ainda com lotação limitada, fez uma diferença muito grande no jogo, na minha opinião, a presença de público, e isso mostrou-se que é possível. Agora, temos todos também pensar que as pessoas que estiveram no estádio ontem foram todas testadas. Era uma das condições para entrar no estádio era ter um teste de Covid feito nas 48 horas anteriores negativo. E se aplicar isso, replicar isso a um contexto de uma época inteira, pode ser mais difícil, creio eu. Mas ficou claramente demonstrado que, e eu acho isso há algum tempo, mas não último deveria ser dada a dois oportunidade aos adeptos, Sérgio, desculpa, devia. dessa opção, quem quiser se submeter a esses testes regulares, poder ir aos estádios? Não, devia, na minha opinião sim, eu já o disse, acho que nas últimas semanas, no último mês e meio, acho que houve condições para fazer alguns testes de público nos estádios em Portugal, nos pavilhões. Acho que havia essa margem, porque estamos a ver que as pessoas acabam por, como a economia e o país foi abrindo aos poucos e está bem mais aberto agora do que estava há 2, 3 meses, por exemplo. Há um contacto muito maior entre as pessoas, nos restaurantes, nas ruas, nas lojas. Portanto, não faz muito sentido que não possa haver também alguma margem para testar em estádios de futebol e em recintos esportivos. Eu creio que isso é um erro, é um erro da parte da DGS. Já agora, eu não sei se é público, porque creio que Pinto Costa referiu isso ao de Levo hoje. Pinto Costa esteve a falar também com o Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Educação, com o tutela do desporto na tribuna, ontem no Estádio do Dragão. Esteve bastante tempo a conversar também com o António Costa, durante alguns momentos, em que aquilo que Pinto Costa diz hoje sobre a situação do público foi dita na cara do Ministro ontem, e o Ministro explicou-lhe que também concorda, também é a divisão que devia haver o resto do público aos estádios, mas que a decisão é da DGS, e é por isso que Pinto Costa hoje visa sobretudo a DGS, que tem sido a DGS a impedir o regresso das pessoas aos estádios nestes últimos meses. A DGS tem costas para tudo. A DGS tem costas para tudo. Otávio, vou fazer mais uma pergunta. Hoje parece um inspetor a fazer perguntas, companheiro. Eu estou a dar uma conferência de imprensa. É porque tu, na realidade, estás mais dentro do assunto. Qual é o problema? Não tenho problema nenhum em assumir quando tenho um amigo meu que está mais dentro da situação. Quando os espetáculos de música, que eu concordo, já disse que subscrevia tudo com o Calado disse. Os espetáculos de música, nos pavilhões, que estão completamente cheios ou quase cheios, as pessoas que entram fazem testes? Não. Eu creio que não. Então, olha, vão todos para aquela parte que eu não digo agora, que não posso dizer que foi um exemplo que Pinto Costa deu ontem ao Ministro da Educação na conversa. Nem sei, olha, nem sabia. Mas nem sabia. Mas há filhos e enteados, desculpa lá, Sérgio, mas isto revolta-me. Não faz muito sentido. Foi um concerto com 2.500 pessoas num pavilhão fechado no Porto e estavam 2.500 pessoas, há imagens, de facto, uma grande proximidade das pessoas e olhamos para aquilo e perguntamos porque é que isto não é possível nos estádios. Porque as pessoas que gostam de música se calhar também gostam de futebol, mas as pessoas que gostam de música são alérgicas, quer dizer, não conseguem entrar lá, o bichinho não vai.
Mas para a malta do futebol o bichinho entra logo. Mas neste caso em concreto do jogo de ontem, foram feitos testes às pessoas todas que estiveram no estádio e isso é... E bem. Vi pessoas que ficaram à porta, vi lá pessoas que ficaram à porta porque não tinham teste feito ainda. Sérgio, revelaste então que Pinto da Costa teve a oportunidade de dirigir estas críticas ontem em viva voz. Tens informação de qual foi a resposta, por exemplo, de António Costa? António Costa, eu creio que foi uma conversa muito breve. Com o Tiago Brandão Rodrigues foi uma conversa mais demorada e a informação que tenho foi uma conversa muito cordial, até porque isso sucedeu ainda na tribuna, portanto foi antes daquela discussão, daquela pega com o Pedro Proença, que foi na garagem já depois do jogo. Pinto da Costa, a conversa foi muito cordial, foi uma conversa a expor os pontos de vista, a tentar questionar porque é que não há de facto público nos estádios e a resposta do Ministro foi de facto também não sabia e remeteu tudo e de facto são ordens da DGS, é por indicação da DGS que não tem sido possível o resto do público ao futebol. Depois destas declarações, passo-lhe já a palavra, responda-me só também a esta questão, depois destas declarações de Pinto da Costa, acredita que António Costa vai falar? Vai responder a Pinto da Costa? Porque Pinto da Costa foi duro nas palavras, sugere até a demissão do Primeiro-Ministro. Mariana, depois de ouvir o Sérgio, eu pergunto, ele diz que não sabia, nem queria saber. Ele não sabe nem quer saber. Agora, a DGS tem costas para tudo. Costas para tudo. Até para dar cobertura às decisões políticas. Ouviu as palavras de Pinto da Costa hoje, Olha, Sérgio, tentou-se, houve uma subida... Ouviu as palavras de Pinto da Costa hoje ou não? Houve uma subida de casos em Lisboa. Quiseram logo ligar, ou ligaram logo aos festejos do Sporting. Então e agora, se houver um aumento, é ligado a quê? Quem é o responsável? Quem foi o responsável em Lisboa? Sou eu? És tu? Não. Ouviu as palavras de Pinto da Costa? Pinto da Costa tem a responsabilidade da DGS. Olha, são os políticos. Não sou eu, é Pinto da Costa. Sérgio, são os políticos. Pinto da Costa, a responsabilidade da DGS. Sérgio, são os políticos, Sérgio. Pinto da Costa responsabilizou a DGS hoje. Então eu vou-te responder. Aquilo que aconteceu entre o Proença e o Sr. Ministro, porque o Proença estava a falar com o Secretário de Estado sobre essa situação, e o Sr. Ministro apareceu de forma provocadora. E isso originou da parte do Pedro Proença, naturalmente, uma resposta a essa altura. Sabe o que é que disse o Ministro ao Pedro Proença? Sabes tu? Sei. Então diz. Perguntou-lhe se me deixar, eu digo, calma. Digo, vá lá, eu ia começar a dizer, interromper-me outra vez, não. É só ouvidos. O que o Ministro disse ao Pedro Proença foi, perguntou-lhe se, por causa da carta que foi enviada no dia 22 de março para o Secretário de Estado do Desporto, e que Pedro Proença agora veio dizer que não teve nenhuma resposta a essa carta, e a pergunta foi só, então, não houve resposta à carta? Foi o que disse o Ministro. E o que é que isso significa? Com um tom que Pedro Proença considerou provocatório. Muito bem, estás a ver? E é provocatória. Essa questão é provocatória. Agora, o Proença tem toda a razão. Agora eu pergunto, temos 150 mil jovens na formação. É toda uma geração que, em termos de desenvolvimento harmonioso, quer físico, quer psicológico, fica afetada. E é os clubes, são os pais que estão na formação. E porquê é que, por exemplo, os presidentes dos clubes com maior expressão não se empenham nessa luta, pelo menos do futebol de formação, e têm-se focado tanto no futebol profissional? Boa pergunta, Mariana. Grande pergunta, Mariana. Por isso estamos aqui a ser porta-voz. Andréia, desculpa. Estamos aqui a ser habituada à Mariana. Estou habituado. Andréia, estamos aqui a ser porta-voz de pais, de um grupo enorme para o país inteiro. E naturalmente porque também muito bem, Otávio, muito bem, boa pergunta e muito bem. Saí há bem pouco tempo da Associação de Futebol de Setúbal e é degradante imputar os testes, o custo dos testes desses jovens, desses clubes sem condições, mas que estão na base, estão na pirâmide, estão na base da pirâmide do aparecimento de novos talentos no futebol. Porquê é que o IPDJ não agarra e paga esses testes? Porquê? E é aí, Andréia, é aí que este país está mal. O futebol, escolher o futebol, quanto mais problemas tiver e mais falado se